Vem com informações do portal O Dia. E que informações para sexta-feira a gente tem? Pois é, Vanusa Coelho, muito bom dia para você, bom dia para quem está em casa nos acompanhando agora ao vivo pela O Dia TV, canal 23.1. Vanusa, eu tenho dois destaques do portal odia.com e o primeiro a gente vai falar sobre segurança de dados. Quando a gente fala, Vanusa, das nossas informações nas redes sociais, a gente precisa ter muito cuidado, né, ao compartilhar qualquer tipo dessas informações. A gente já falou várias outras vezes aqui no programa sobre essa necessidade desses cuidados. E um levantamento realizado por uma empresa de cibersegurança apontou que quase 19 mil piauienses tiveram seus dados roubados na internet. E em cenário, quando a gente fala do Nordeste, mais de 400 mil vítimas. E em todo o país, aí, quase 30 milhões de pessoas que utilizam o Google Chrome como ferramenta de busca também tiveram seus dados roubados. E lá no portal odia.com, Vanusa, a gente tem algumas dicas para a população ficar atenta, principalmente quando está usando a internet, porque a gente sabe a dor de cabeça que é quando a gente tem os dados roubados. Senha do banco, as transferências que são realizadas, cartões de créditos, empréstimos, aí já viu a dor de cabeça que é, né? Então vamos às dicas aqui, Vanusa, principalmente evitar utilizar senhas que tenham dados pessoais, como nome, data de nascimento, por exemplo, número de telefone, evitar colocar esse tipo de senha justamente para não facilitar que os bandidos tenham acesso, O que é mais complicado, ainda deixando essas informações na telinha, é que através do próprio banco, a gente, no momento que vai abrir, por exemplo, um Pix, eles permitem que a gente coloque e-mail, telefone, CPF, então assim, algo muito frágil de uma certa forma, porque hoje se vê os danos causados, mas você percebe que a partir do momento que você chega num banco e o próprio banco te dá as condições de você utilizar o CPF, utilizar o e-mail, utilizar o seu telefone, você acredita numa segurança? Hoje a situação está do jeito que está e muitas pessoas estão mudando até, né, informações necessárias, porque o negócio não tá brincadeira não. Pois é, em relação ao Pix, que é bastante utilizado aí para fazer transferências, a recomendação é que você tenha uma chave aleatória. Sim. E não utilize, por exemplo, o seu e-mail pessoal ou o número do CPF, Sim. no caso, para poder fazer essas transferências. Além disso, Vanusa, é sempre ficar atento às verificações em duas etapas. Duas etapas porque, primeiro, se o criminoso conseguir ter acesso, por exemplo, ao seu WhatsApp que você utiliza, ao tentar mandar alguma mensagem, ele vai confirmar essa situação em duas etapas, enviando uma mensagem para o seu celular para você poder confirmar. Só depois dessa confirmação aí que ele vai ter acesso de fato ao seu aplicativo. Essa configuração em duas etapas também, ela pode ser realizada tanto no seu aplicativo do WhatsApp, como no Instagram. Também tem essa opção e outros aplicativos também que a gente utiliza comumente. Então dá para fazer essa aplicação também. Outra situação também, Vanusa, que é de alerta, é sobre você salvar, por exemplo, senhas, informações pessoais nos blocos de nota do próprio celular. O que acontece, segundo a polícia, é que geralmente os criminosos roubam seu celular, por exemplo, se você foi assaltado. Documentos. Aí o que ele faz? Depois de ele desbloquear a tela do seu celular, ele pode ter facilmente acesso aos seus dados no bloco de notas. Geralmente a gente coloca alguma informação de alguma senha, cartão de crédito, número pessoal. Né? E aí eles vão tentando até dar certo. Então, gente, muito cuidado com o compartilhamento de mensagens. A gente já falou também, Vanusa, que muitas pessoas costumam postar muito das suas vidas nas redes. E para o criminoso, ele fica ali atento a cada detalhe. Por exemplo, às vezes ao seu endereço, a alguma informação que está ali que você deixou escapar. Então, muito cuidado ao compartilhar e principalmente, Vanusa, em relação ao Google Chrome, segundo essa pesquisa de cyber na internet em si, nunca salvar a sua senha lá no Google Chrome, porque daí tem a opção de você salvar mais rápido, né? Aí você acaba colocando, por exemplo, o seu e-mail, a sua senha e dá lá a opção para você salvar automaticamente. Então é bom evitar esse tipo de salvamento, né? Digamos assim, ali quando você está utilizando algum navegador de busca. Então essas são algumas dicas, pessoal. Lá no portal odia.com a gente tem várias outras aqui, como a gente pode observar na matéria. Porque assim, Vanusa, muita gente tem caído em golpe e eles têm crescido muito nas redes sociais, no WhatsApp. A gente tem falado muito aqui sobre vários outros golpes que têm surgido, de pessoas ligando para você, querendo alguma confirmação de banco. Então, sempre muito cuidado
quando você receber qualquer tipo de ligação para confirmar dados. Sem contar, Jorge, que os idosos, as pessoas aposentadas são muito lesionadas relacionadas a esse assunto e até ter cuidado também que eles deixam essa informação também sobre a reutilização de senhas antigas, né? Ter muito cuidado. Sim. É importante que você evite utilizá-las novamente, né? Porque tentávamos dificultar ao máximo que criminosos tenham acesso aos seus dados, porque aí a gente já viu os problemas que dão, principalmente quando faz algum tipo de financiamento, empréstimo, e aí para você tentar recorrer depois é um problemão gigantesco. Então aqui a gente tem todas as dicas. A gente termina aqui com notícia ou ainda tem mais informação? Só para finalizar, tenho só mais um destaque, Vanusa. A gente falou ontem aqui no programa sobre a questão dos preços dos combustíveis, né? Aí a gente foi ouvir o sindicato dos donos de postos de combustíveis, Alexandre Valença, que informou, Vanusa, que esse preço menor, tanto da gasolina como do diesel, não deve chegar tão rápido para a população. E aqui no Portal Dia a gente tem essa informação porque ele gravou um vídeo nas redes sociais informando, tentando explicar mais ou menos como é que isso vai acontecer. Ele disse, Vanusa, que tudo depende também das distribuidoras. E aí esse reajuste, né, que foi para baixo, como a gente falou ontem, não deve chegar tão rapidamente assim, porque não depende só dos empresários, dos donos, mas também das distribuidoras, para poder fazer todo aquele repasse para a população. A gente já falou também em outras oportunidades aqui que o negócio é meio diferente quando sobe o valor e quando desce para chegar na bomba. Eu sabia que essa notícia não era tão boa assim. Quando a gente vê algo sendo bom para o consumidor, logo em seguida vem essas notícias assim, né? A gente acreditou que realmente ia diminuir o gás, que ia diminuir o combustível, mas tudo bem, não aumentando é o que importa, né? Pois é, segundo ele, esse reajuste deve ser de 29 centavos no preço da gasolina e de 39 centavos no preço do diesel. Mas como eu falei, vai depender também do repasse que será feito às distribuidoras para depois chegar ao consumidor final. E aí a entidade ressaltou ainda, Vanusa, nesse vídeo gravado pelo presidente, que essas distribuidoras elas possuem seus aditivos e custos próprios e que esses valores sofrem alteração também em decorrência da carga tributária. Lembrando que ontem o governador Rafael Fonteles disse que está fazendo aí uma fiscalização justamente com outros órgãos, justamente o PROCON, para tentar fiscalizar os postos de combustíveis do estado e que as empresas que descumprirem, né, essa questão desse reajuste que foi feito pela Petrobras podem ser notificadas e autuadas aí pelo PROCON. Então a gente vai acompanhando o portal. A gente tem que acompanhar, a gente tem que ficar ligado mesmo, porque não tá brincadeira, a economia dentro do estado do Piauí realmente tem que acontecer com mais frequência, tem que girar, até porque dinheiro é o que a gente não tá vendo circular. Você chega no local, ninguém tem troco para nada, e isso é muito sério, né? E a gente sabe que a gente tem que chamar a atenção da população para que isso aconteça. A economia tem que girar de todas as formas ela tem que girar para que a gente possa ver realmente o nosso estado crescer ainda mais, senão fica preocupante. Mas eu quero agradecer pela sua presença, dizer que de segunda a sexta-feira a gente tem o nosso querido Jorge, ou um dos nossos jornalistas do portal, sempre informando aqui com a gente.